Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula aí, um podcast da Bíblia aí de Êxodo, hoje falando aqui sobre algo muito especial que a gente tem que guardar mesmo, levar, lembrar, porque o tabernáculo é espetacular, né, Sayão? Boa noite, seja bem-vinda aí. Boa noite, Suzy. Muito bom a gente estar em sintonia mais uma vez. E você é convidado aí, né, a estar nessa conexão com a gente aqui da IBNU, já convidando seus amigos, né, se inscrevendo no canal e fazendo parte desse nosso podcast da Bíblia, né, aqui no caso o livro de Êxodo, e especialmente voltado para aquilo que hoje vai ser principalmente o tabernáculo. Então, Suzy, muito bom ter você com a gente aí mais uma vez. Hoje, né, o nosso companheiro Dilean está em atividades missionárias, ele não está com a gente, mas certamente em sintonia aí conosco no nosso propósito aqui de compartilhar aquilo que a Bíblia nos apresenta. Mas vamos lá, Suzy, como é que está aí a nossa caminhada pelo livro de Êxodo? Olha, a gente caminhou bem, mas hoje a gente vai ter uma caminhada muito especial aí pelo deserto, né? Quando Deus começa aí a dar um outro tipo de instrução. Mas antes de começar essa caminhada muito especial, vamos só lembrar um pouquinho de algumas leis. Saião, quantas leis são mesmo? Eu ouvi dizer que não são só 10, né? Quantas leis são? A gente ainda está no décimo, nem não chegou no décimo, mas quantas leis a gente precisaria Então, conversar aqui Suzy, mesmo? a contagem oficial que os estudiosos, os rabinos fazem, né, de todas as leis do Pentateuco, nos dão um total de 613 leis. São 613 mandamentos, né, que estão na lei, ou melhor, na Torá, né, que apresentam aí a vontade divina, e os 10 mandamentos, digamos assim, são as referências principais, né, dessas leis. É isso aí, Sayão. A gente está brincando aqui, mas a gente estava falando, só para falar das próximas leis, né? Que estavam faltando dos 10 mandamentos. Na verdade, a gente falou sobre essa questão que é uma orientação, uma instrução, né? E essas próximas são todas ligadas ao próximo, né? Isso seja família, pai e mãe, né? Ou ao próximo, assim, em geral, né? Todos os relacionamentos que a gente tem com o ser humano. Eu acho que vale a pena a gente ressaltar só uma questão aqui, que é o não matarás, né? As pessoas se confundem um pouquinho com essa questão, então não posso matar, o que eu não posso matar, né? Quem? E por quê? É muito importante, a gente já falou aí no comecinho alguma coisa, mas isso diz respeito à questão de nós sermos criados, não matarás o próximo, quer dizer, o ser humano, né? Outro ser humano, ou como você fala, não assassinarás, né? Deveria dar o que está escrito, porque justamente o ser humano é feito à imagem e semelhança, né, de Deus, e isso confere uma dignidade diferente, né, de toda outra toda outra criação, toda a criação, né? Então, eu acho que vale ressaltar e é muito importante a gente lembrar disso, né, Sayão? Com certeza, e porque essa bidimensionalidade dos mandamentos, da instrução divina, que tem a ver com Deus e com o próximo, né? A gente tem 4 mandamentos ligados diretamente a Deus e 6 ao próximo. O destaque para esse não cometerás assassinato, né? Então fica claro que a Bíblia não está pensando em dizer não matarás pernilongo, né, na noite que você não conseguiu dormir, né? E também ela não está dizendo aqui
propriamente que o assassino não tinha que receber algum tipo de punição severa por aquilo que ele havia feito, o assassino culpável e confesso, né? A ideia é que a vida humana é sagrada, né? E a base dessa sacralidade exatamente vem de Gênesis 9, versículo 6, né? Aquele que derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Então, esse era o conceito, né? Isso é importante por quê? Porque quando o ser humano não tem dignidade em si mesmo, por ser um ser humano, ele passa por um processo desumanizador, né? E nesse sentido, é o que a gente vê na história humana, né? Olha, aquele povo ali é um povo dominado, então o que for feito contra aquele povo não merece a devida punição, né? Então aquele indivíduo está na condição de escravo, né? A gente tem uma situação em que há uma coisificação da pessoa humana, né? E aí esse princípio de não matar, porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, confere essa dignidade peculiar e que é referência ética, né, de toda a tradição que se inspira nesses valores que a gente chama de valores judaico-cristãos. É interessante que os direitos humanos, que a gente hoje fala tanto, que é tão importante, na verdade tem essa base, né, bíblica, essa base do que Deus coloca como ética, né? É interessante que mesmo a gente não sabendo, isso vem. Tanto é que não só você não deve matar, ou você não deve lesar o outro, mas aqui também, Sayão, eu acho tão interessante como a Bíblia coloca e Deus se preocupa com detalhes, né? Por exemplo, assim, quando o ladrão entrar numa casa, um exemplo, né, que ele, claro, ele entrou, ele está sendo, e a gente tem que se defender. Então, quem o feriu não será culpado. Mas se isso acontecer depois do nascer do sol, olha que interessante, ele será culpado de homicídio. Porque quando você faz para se defender, você está no momento lá, você está se defendendo é uma coisa, mas à luz do sol você está enxergando, você está vendo, e de certa forma é premeditado, né? É uma coisa que configura aí homicídio. É interessante essa diferenciação que a gente às vezes não lê nos detalhes, mas isso faz toda a diferença, né, Sayão? Então, aí você vê a base, né, para aquilo que a gente hoje chama de legítima defesa, né? Porque o indivíduo à noite, sem enxergar, né, e aí ele está lá, ele vê alguma coisa e ele, de alguma maneira, tenta se defender do intruso invasor, né? E ele não pode responder plenamente, né, por todos os desdobramentos disso. Mas se ele tem a consciência de que está ali um ser humano, a maneira como ele reage é diferente, né? Então é muito interessante, porque, de modo geral, essas questões que envolvem as relações humanas, né, está muito ligado por esse princípio, né, de lei de talião, de justiça, que tem a ver com a retribuição adequada, né, na busca de uma postura de isonomia, de equidade em relação ao erro. Isso, quando a gente olha para o mundo antigo, né, para as diversas leis, a gente vai ver realmente um paradigma extraordinário, né, que existe na Bíblia e que, apesar de ter alguns paralelos limitados com outras culturas, de fato tem um divisor de água especial e tudo fundamentado na base de que Deus é o centro dessa ética e o ser humano tem uma dignidade diferenciada por ser imagem e semelhança de Deus. É realmente muito interessante. E uma outra coisa interessante aqui que essa ética pega no nosso jeitinho, né, de resolver as coisas. A gente sempre quer dar um jeitinho de burlar uma regra, né? E aqui é interessante como quando Deus dá essas instruções, ele dá tão
tão específico que não dá nem para burlar uma coisa dessa, né? Por exemplo, o boi que vai e fere, né, alguém, um animal que fere alguém. Só que se você sabe que esse animal já vinha ferindo, você é culpado, entendeu? Então, se você essa preocupação eu acho muito interessante, sabe? Nos detalhes assim, para lembrar que realmente não tem jeitinho com Deus nesse sentido, né? A gente sempre quer dar uma, mas não existe jeitinho, né, Sayão? Kasher Tzivá Adonai, né? Do jeitinho que Deus falou, da maneira como ele ensinou. Então, é interessante isso, porque, veja, a vida humana, ela se torna impossível quando você não tem um parâmetro, né? A base daquilo que envolve o que a gente vai chamar depois contrato social, que vai, né, marcar as constituições, tudo isso, ela tem que estar fundamentada num princípio que está acima, né, das vontades individuais e que precisam ser considerados objetivos, porque caso isso não aconteça, o que a gente tem? A gente tem um caminho de anarquia, né, onde as pessoas, cada um faz o que bem entende, e aí você tem um caos completo, e a gente tem lugares no mundo onde esse perfil de ausência de referência, de norma, acabam estando presentes, né? E complicando a vida, ou então a gente acaba tendo uma proposta de sociedade corrupta e corrompida, né? Quando as referências de convivência social são colocadas de lado. E o pior ainda é quando a gente não tem mais respeito à lei, vale a lei da força, né? Quem tem o poder. A gente volta aí para uma vida totalmente brutal e quase, assim, a gente pode chamar selvagem, né? Onde quem tem mais arma, quem tem mais poder, quem é assim alguém que exerce uma posição de ditador, vai e dita as regras ao seu bel prazer, né? Sem a referência da lei, sem as diretrizes éticas, torna-se impossível uma convivência social. Muitas pessoas imaginam que basta a gente ter instrução e, entre aspas, e educação e bem-estar econômico que a sociedade vai bem. Mas sem o paradigma, né, de leis que baseados na justiça e no valor da vida humana, no respeito ao próximo, na proteção dos mais fragilizados, a gente não consegue construir uma sociedade. Realmente, é verdade. E é até interessante porque a gente acha que a gente consegue, né? A gente acha que a gente consegue viver sem a lei, a gente reclama das coisas, mas se a gente colocar o ser humano, vai, sem é, um, essas regras, vamos dizer assim, né? Ele é o natural, é horrível, né? Tanto é que antigamente tinha essa coisa que você falou. Era impossível você, por exemplo, dar o retorno, devolver só com a parte lesada, por exemplo, olho no olho e, né, olho por olho, dente por dente. Não existia essa referência também antes de se falar. Essa é uma tentativa ainda de trazer uma certa equidade naquilo que se devolve, né? Imagina. E Deus traz algo totalmente novo, totalmente diferente, porque ele vai cuidar desses detalhes que, na verdade, é não lesar, ele vai trazer a questão da justiça, da misericórdia, da graça, e essas leis, que são as orientações que ele dá, na verdade, refletem justamente o caráter dele, né? Então, eu acho que essa é a questão muito importante para a gente lembrar, que não é uma coisa assim, é uma regra para você seguir, mas é algo que mostra graça, misericórdia e como a gente pode viver essa ética que você falou, né, Sayão? Inclusive, Suzy, é interessante, porque quando a gente vê, por exemplo,
o Código de Hammurabi, né, que tem um certo paralelo com as leis bíblicas, essa questão da lei do talião, né? A gente vê certas coisas semelhantes, mas uma das coisas muito assim extraordinárias que merecem destaque na Bíblia, né, é exatamente aquilo que a gente encontra lá na inscrição de Rebet Keiafa, né? Preocupação com a viúva, com o pobre, com o necessitado. Então, assim, aqueles que são frágeis, que não teriam valor numa sociedade, na Bíblia merece uma atenção diferenciada. Aí a gente vê esse caminho de misericórdia, de graça divina, sendo apresentado dentro da lei. Nesse sentido, você não tem no mundo antigo e até posteriormente uma preocupação especial com essas pessoas que na Bíblia merecem uma atenção. Até porque o próprio povo de Deus, né, quando é libertado no Êxodo, eles estão nessa condição de escravo, né? Então, você tem uma preocupação com o estrangeiro, com o imigrante, você tem uma preocupação com quem, de alguma maneira, está numa situação indefesa. Então, é muito, assim, peculiar e diferenciado aqui as diretrizes da parte de Deus para nós. Você falou aí dessa questão da viúva, né? A viúva ela não tinha, a gente pode ver lá em Ruth isso, né? Uma parte da lei falava isso, deixa cair parte da colheita para que as viúvas possam, né? As viúvas, os órfãos, quem tiver necessidade, possa ir Até lá os e animais. os animais. Até Olha os só animais. que é muito especial isso, né? A gente fica falando muito mal, né, da lei. A gente fica aí sempre reclamando dessa questão da lei. O problema não é a lei em si, no caso, como Deus deu. O problema é como a gente vai e quer aplicar essa lei, tornando ela algo sem o conteúdo, só com a forma, né? Se tornando uma regra, uma religiosidade. Esse é o problema grande. Não é essa instrução que é dada, que é bonito, como Deus trata, como Deus cuida, né? Como Deus se preocupa com a gente realmente em detalhes, daquilo que a gente realmente precisa, né? Então, é isso. Eu acho que deu para a gente caminhar aí, claro, não em cada um, né, detalhando, mas a gente caminhou aí bem pelas leis. Saião, finalmente, eles vão consultar. E aí chega um momento especial, tchan, 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 né? Chega o momento do tabernáculo. Conta pra gente, Saião, um pouquinho. Opa, quer falar? Vamos lá. Então, olha, de fato, né? O que a gente percebe aí, né? Quando a lei tem esse desfecho, né? De preocupação com o próximo, nas leis que envolvem não só homicídio, mas também o furto, o roubo, o adultério, a cobiça, né? Daquilo que pertence ao outro. Tudo isso está ligado, né? A esse mesmo princípio. E aí o que a gente tem no livro de Êxodo é aquilo que a gente chama de presença exigente da parte de Deus, né? A gente teve aquela presença libertadora, né, orientadora e exigente. E aí, Suzy, essa ideia da lei dentro do contexto da aliança, ela está muito ali definida entre os capítulos 19 até o capítulo 24, né? Quando a gente chega no capítulo 25, aí nós temos exatamente, vamos dizer, uma nova parte no livro de Êxodo, né? Que vai, na verdade, até o capítulo 40, né? E o que a gente tem ali? Todas as diretrizes detalhadas para a construção do tabernáculo. 2 indivíduos vão ser separados para receber essa instrução, né, que é o Bezalel e a Oliabe, né, que aparecem lá no capítulo 31, e o tabernáculo, de modo geral, vai ter o seguinte significado: da mesma maneira como Deus
está presente, é celebrado no meio do seu povo, no eixo do tempo. Por isso que nós temos o Shabat, por isso que nós temos as festas, né? Inclusive hoje é festa de Purim, né? Na tradição judaica, né? A história de Esther. Da mesma maneira, isso acontece no contexto do espaço. E aí o que você tem? Você tem o povo no deserto, sendo dirigido por Deus, e vai haver uma gradação desse espaço no deserto, daquilo que simboliza de maneira mais efetiva a presença de Deus no meio do seu povo. No centro do acampamento israelita vai estar presente esse tabernáculo, que é exatamente a celebração da presença divina no meio do povo. É interessante porque essa presença, a gente destacou nos mandamentos, que ela tem um perfil ético, né? A chamada à responsabilidade diante do próximo, né? Os mandamentos se desdobram nessa direção, mas muitos mandamentos são o que a gente pode chamar de mandamentos litúrgicos, ou mandamentos culticos. E esses mandamentos culticos vão estar presentes exatamente no tabernáculo. O tabernáculo, na verdade, é um templo portátil, né, que era desmontável, levado para outro lugar. Isso é muito curioso, porque no mundo antigo o pessoal sempre pensava que a divindade estava restrita, né, a um lugar sagrado específico, né? Até porque o pessoal falava, né, isso aqui é a divindade do deserto, é a divindade da montanha, é a divindade do rio, né? E aí não, você vê que Deus não está, né, limitado a uma localidade. O tabernáculo era levado de uma parte a outra nas famosas peregrinações do povo no caminho da terra prometida, né? E aí se fazia todo um trabalho especial que envolvia a função sacerdotal, que vai merecer uma atenção especial a partir do capítulo 28, né? E que, no livro de Levítico, a gente tem os detalhamentos muito nítidos do que estava envolvido aí, e essa função sacerdotal tem a ver muito com isso mesmo, de que esse aspecto gracioso da lei. Deus está em aliança com o povo, não é possível que os dois participantes dessa aliança tenham um relacionamento muito próximo, porque eles são muito desiguais. As leis que envolvem o tabernáculo, que tem a ver com o aspecto cultico e litúrgico, permitem uma comunhão, uma aproximação, um relacionamento entre o israelita pecador e limitado com o Deus único verdadeiro, o eterno, para que eles pudessem, vamos dizer assim, andar com Deus que havia libertado o povo totalmente de graça em função do choro, clamor que apresentaram a Deus. Mas é isso aí, Suzy. Então, essa introdução geral, né? Aí eu falo para você, será que vamos aqui ficar só na conversa? Você não tem nada aí mais visível aí, já que está falando do espaço, né? Para que os nossos queridos aí possam participar e ver um pouquinho mais desse tabernáculo? Tenho, mas antes de falar aí dessa questão, né, dos detalhes, eu acho que vale a gente pensar em duas coisas aí, né? A gente vai talvez retomar um pouco, mas você falou do Bezalel, né, e do Eliabe. Eu acho que é muito interessante a gente lembrar como Deus escolhe, né, e o Espírito de Deus está sobre eles para fazer um trabalho criativo, porque é muito diferente, né, de tudo. Imagina, no meio do deserto ainda mais, né, fazer um trabalho hiper criativo, porque não é uma coisa simples, tem detalhes, né, muita coisa, a gente vai ver um pouquinho aqui, mas essa presença do Espírito Santo sobre eles para poder criar, né, para poder fazer algo bonito, né? Então essa talvez é
uma teologia aí da estética, né? Mostrando como Deus se preocupa também com essa questão e como a presença do Espírito de Deus, assim, falando hoje, inclusive para a gente ter estratégias, né, no serviço do reino, no trabalho, em tudo, a gente precisa dessa presença do Espírito Santo, dessa orientação, né, de tudo, Espírito Santo agindo na nossa vida, né? E pode falar, Sayão. É curioso, só para complementar aí, né, quando fala do Aholiabe e do Bezalel, né, que fala que o Espírito Santo encheu, né? Então, quando a gente fala em enchimento, plenitude do Espírito, a última coisa que as pessoas vão associar é com algum elemento ligado à arte, né? E aí diz que para que eles fizessem todo tipo de trabalho artesanal, né? Artístico para executar tudo aquilo que era que tinha a ver com o tabernáculo. Então, realmente chama a atenção e nos convida, né, uma reflexão maior sobre o texto bíblico nesse aspecto. E aí você deu uma introdução aí, né? Mas a Radassa também pergunta aqui sobre essa comunhão de Deus, a presença de Deus, né? A gente já falou, Radassa, que Êxodo é praticamente isso, é Deus presente, mostra essa presença de Deus. Então, a presença de Deus se mostrou, ele revelou o nome dele, revelou quem ele é, o caráter, para que a gente pudesse conhecer também quem nós somos como povo dele, né? Ele libertou, então, a presença libertadora dele em todo momento lá no Egito, quando eles saem do Egito, e agora vem um momento que a presença de Deus realmente morando, habitando no meio do seu povo. Assim, é algo que era impossível de se pensar, né? Porque pensando num Deus criador, todo-poderoso, né, grandioso, como assim ele vem viver no meio de nós, né? Como assim ele vem estar conosco? Para a gente parece que é uma coisa tão fácil, porque a gente já está num outro momento dessa história, né? Jesus Cristo já veio, cumpriu isso e hoje a gente tem acesso direto. Mas não era assim. Era impossível chegar a esse Deus, até porque ele fala exatamente isso. Esse lugar é santo, mas ele é santo, eu sou santo. Então, tire as sandálias, ele fala, né? Para quem se aproxima. Né? Quando, isso está lá na frente, mas quando Moisés fala, eu quero ver a glória do Senhor, quero ver o Senhor, né? Aí ele fala, olha, não dá, você vai morrer. É impossível, assim, por quem Deus é, pela glória dele, pela santidade dele, era impossível isso. E Deus tornou isso possível através do tabernáculo, mostrando, ensinando o seu povo como eles podiam fazer para se aproximar dele, né? Então é bonito até nesse sentido, né? Como um Deus que era impossível de alcançar, ele se revelou e ele quis estar no meio do seu povo. Então ele está no momento aí ensinando o seu povo a estar perto, né? Como eles podem se aproximar. Isso é bonito demais. E aí, vamos lá, então, vamos mostrar aqui um pouquinho sobre alguns detalhes, né, sobre essa questão do tabernáculo. Então, a gente pode ver aí ele desmontadinho, né, mostrar aqui essa montagem para ver. Então, tem o lugar santo, né, a gente pode ver aqui no lugar maior é o lugar santo, o lugar santíssimo, o santo dos santos, né, lá onde está a Arca da Aliança. E olha só, o que que tem? Tem a mesa, tem o altar de incenso, tem o candelabro, né? E aí toda essa volta, né, que é feita. Então aqui tem os lugares de cada um da Arca da Aliança, né? Tem o véu que separa o Santo dos Santos do lugar santo, né? O candelabro de ouro. Então tem toda essa questão aqui do lugar que é importante. Então, a gente pode ver aqui o véu e a cobertura desse tabernáculo, né? Dessa tenda do encontro, né?
E aí a gente vê aqui o tabernáculo como um todo junto com o pátio, né? Essa parte de fora, onde já começando, e você entrando no pátio, você tinha o altar, né, aí, já para fazer os sacrifícios, a bacia, né? Então, para a gente poder entender um pouquinho. Então, começando ali lá do lugar mais importante, que é o Santo dos Santos, que ninguém nem poderia entrar, não tinha nenhuma luz, né? Então era uma caixinha, né? Praticamente é uma caixinha retangular feita de madeira de acácia e recoberta de ouro. A Arca da Aliança ficava nesse lugar santo dos santos e ele tinha os 10 mandamentos ali. Simboliza exatamente isso, essa relação que foi criada, que foi dita lá no início, o contrato que foi selado, que era a aliança de Deus com o povo de Israel, né? Então, muito importante, porque ali não tinha luz, não tinha nada, e demonstrava o lugar da presença de Deus, e essa presença de Deus iluminava justamente o lugar. Aí a gente tem a tampa da arca, né, o propiciatório, e aí ela era encaixadinha na arca, e ela simbolizava justamente essa presença de Deus entre o seu povo. Aí você vê uma coisa interessante aqui, né, Sayão, da gente pensar, que é os 2 querubins. Como assim tem uma imagem? Né? Deus fala para não fazer imagem, mas ele coloca 2 querubins aí em cima da tampa. Você quer falar alguma coisa aí sobre essa questão? Como assim? Por quê? Então é curioso, né? Isso, não só os querubins estão no lugar mais sagrado, né? Sobre a tampa da arca, como eles também estão ali bordados no véu, né? Que separa o lugar santo do santíssimo. E aí duas coisas merecem atenção. Uma é que esse redimensionamento espacial evoca o Gênesis, né? Porque o querubim aparece exatamente na proibição de tentar entrar no Éden depois do pecado, né? E quando você vê o querubim separando o Santo dos Santos e no lugar mais adequado do Santíssimo, então você tem essa lembrança do que acontece em Gênesis, e a própria menorá, o candelabro, evoca a árvore da vida, né? E nesse sentido, o tabernáculo vai apontar nessa direção. O outro aspecto é que a gente precisa sempre observar que uma diretriz, um mandamento que você tem da parte de Deus tem uma razão de ser. Né? A pessoa, por exemplo, às vezes vê um mandamento e ele segue literalmente o que o mandamento está dizendo, sem entender a razão de ser dele, né? E aí fica um negócio meio complicado. Então, a Bíblia não tem uma ideia anti-artística, ela não estava condenando a escultura pela escultura, a pintura pela pintura, todo desenho é pecado, né? Tanto que não que até Moisés fez a serpente de bronze, né, que Deus mandou para que as pessoas olhassem e fossem curadas. A proibição que envolvia a lei envolvia a idolatria, mas o elemento estético espacial construído como referência que evoca o sagrado tinha pertinência no culto israelita, né? Mas desde que essa realidade estética não engolisse, né, o sagrado e não acabasse tomando um lugar que não lhe pertence. Então esse equilíbrio é importante porque a gente tem uma herança religiosa, às vezes, muito antiestética, né? Muito, às vezes, radicalizada, sem entender a profundidade de vários elementos que estão na própria Bíblia. Isso é interessante, como o pensamento bíblico, né, difere totalmente daquilo que a gente costuma ter como pensamento orientador, né, dessas coisas, do sagrado distante, do sagrado, né, como algo. Lembra? Eu sempre lembro do Em Nome da. Para mim foi muito chocante o Em Nome da Rosa,
porque como assim você não pode rir? Como assim você não pode, né? É uma relação muito diferente, porque se você olha, a gente já viu um pouco disso, mas Deus institui festas. Deus fala que ele quer ser adorado no meio de festas, a celebração, o culto é uma festa, né? Então, a gente precisa, assim, talvez quebrar, deixar Deus quebrar esses nossos paradigmas e ouvir a Bíblia como ela quer ensinar para a gente, o que ela quer mostrar para a gente, né? Que é justamente isso, o que Deus coloca. Ele fala, quando ele fala que ele cria o mundo, ele fala é bom, isso está envolvido, que um bonito, é bom de agradável, é bom de ver, é bom de, né? Tá tudo incluído aí, não é? Esse bom top. Então é interessante, a gente não dá para excluir uma coisa da outra. Deus criou bonito. Tanto é que quando a gente olha uma paisagem, você fala, nossa, que maravilhoso, né? Isso, que lindo, né? Isso lembra essa questão da criação. E a mesma coisa aqui, a gente vai ver no tabernáculo que são coisas bonitas, que são coisas agradáveis, são coisas boas, né? E Deus manda fazer, simplesmente. E aquilo lá é que vai, vamos dizer assim, mostrar a presença dele no povo dele, no meio do povo. É muito legal como Deus trabalha e como ele lida, né, com essas coisas. Aí, depois que vem a Arca da Aliança, a tampa, vem essa divisão que é o véu que você falou, né, Sayão, que tem aí, de novo, os querubins, né, desenhados, né, todo costurados ali, bonitos, né, no tecido. E aí simboliza essa separação justamente por causa da santidade de Deus. Deus é santo, é impossível que o povo pecador se aproxime dele, entre em contato direto, senão ele morre, né? O ser humano pecador, ele não aguenta isso e Deus não pode também, então ele vai ensinar a forma que é justamente através do sacrifício, né? E ali só entra uma vez por ano. E olha lá, hein? Ele tem que estar com tudo direitinho para poder entrar, né? Que é o sumo sacerdote, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E aí, a gente continuando aí, a gente tem o candelabro, né? Alguém perguntou aí se o candelabro que tem lá em Jerusalém, Sayão, ele é igualzinho ao que é descrito na Bíblia. E aí, nós já vimos isso, né? E ele às vezes fica exposto até fora, né? Então, o candelabro que hoje está em frente à sinagoga Urva, né, no bairro judaico de Jerusalém, ele é feito a partir das especificações que nós temos aí. Só que o candelabro, ou a menorá, tem um perfil curioso, porque todas as peças, os utensílios do tabernáculo, têm medidas específicas, menos o candelabro. Ele é uma peça única de ouro batido, né? Que tem peso, né? O peso de um talento de ouro, mas não diz as medidas, elas não são definidas, né? Então, assim, os estudiosos da lei, da Torá e também da tradição rabínica, da lei oral, eles fizeram com base nisso e aquilo está bastante fiel à descrição bíblica, né? Mas com esse aspecto que vale o peso e não as medidas específicas, que é algo bastante curioso aí do candelabro, né? Muito curioso. Inclusive, Sayão, tem uma outra questão aí que eu vi muita gente assim ficar super. Não, mas o candelabro tem 7 ou tem 9 braços, E né? agora? E agora, né? Eu já vi gente, eu achei um candelabro de ouro, né? Para colocar aqui, mas estranho, ele parece que tem mais braços. Conta pra gente aí, Sayão, por que que tem um de 7 e tem um de 9? Qual que é do templo?
Então, já teve gente que chegou para mim e falou, Suzy, olha, eu comprei o meu, tá com defeito aqui, né? Porque ele tá diferente do que eu vi antes, né? Então, o que você tem, o candelabro da lei descrito em Êxodo, do tabernáculo, também presente no templo, é o candelabro de 7 hastes, na verdade, né? Com a haste central e os outros 6 braços com as lâmpadas ali. Isso é a menorá. O que acontece é que na época do domínio grego na terra de Israel, no período dos Macabeus, também chamado de Asmoneus, houve uma resistência ao ataque que eles sofreram na época de Antíoco Epifânio, e a tradição histórica judaica nos diz que eles resistiram, né, com uma lâmpada de óleo que ia durar uma noite só, ela durou 8 noites. E por isso, convencionou-se, né, com essa memória histórica do segundo século antes de Cristo, de ter um candelabro de 9, né, quer dizer, a haste mais 8, e esse candelabro é o candelabro chamado Hanukkah. O Hanukkah é o candelabro da festa de Hanukkah. Hanukkah acontece em dezembro. Aparece no livro de João, capítulo 10, versículo 22, e lá a festa é chamada de festa da dedicação, né? Jesus, como judeu, claro, fazia parte, né, dessa realidade, e é curioso, né, porque é a festa das luzes em dezembro. Então, olha só, o Natal, né, que é celebrado na cristandade, né, ele puxou as luzes do Hanukkah, né? Pelo Aí menos o, as luzes, a decoração, né? Porque eu lembro quando eu fui, era muito perto, né? Da primeira vez que eu fui para Israel, era muito próximo do Natal e cheio de luzes. Eu falei, nossa, eles comemoram o Natal aqui, que é pois isso? é. É muito interessante isso. E aí, continuando aqui, né? Então, a gente sabe essa diferença entre o Hanukkah, né? Hanukkah, e o candelabro de ouro, que é do templo e do tabernáculo, são de 7. Aí que não importa tanto a forma, assim, as medidas, mas o peso. É muito interessante isso. E ele colocava ali para iluminar o local, né? No lugar santo. E aí tem a mesa de madeira, e isso é outra coisa interessante, o uso da madeira de acácia, né? Daqui a pouco Sayão pode falar para a gente um pouquinho mais, e a gente tem uma mensagem também no nosso canal do Yehuda, né? Falando sobre essa questão da madeira da acácia no deserto, né? É interessante. Ele ficava também no lugar santo e é colocado os pães da presença e outros utensílios aí, né? E ele tinha argolas, então ele era ele era revestido de ouro, mas a base toda é feita de madeira de acácia. Saiu essa madeira, eu sei que é muito achada, né? No meio do deserto, tanto é que você vai andando, tem umas madeirinhas assim curvas, né? Bem tortinhas, né? Não muito altas. E aí era com isso que era feito. Tem algum significado para isso, El? Então, Suzy, é curioso, porque a acácia, ela é a principal árvore do deserto, né? Quando a gente vai descendo do deserto da Judéia para o sul da terra de Israel, vai para Arabá e até mesmo desce para a região do Sinai, ela é, vamos dizer assim, a árvore predominante, né? E ela é muito, vamos dizer, simples e rústica, né? E é interessante que todos os objetos sagrados, né, do tabernáculo, eles são feitos, a própria Arca da Aliança, a Arca da Aliança tem uma medida de 1,10 m por 70, é toda de madeira de acácia, né? E é revestida de ouro, né? Então é muito interessante como você tem a combinação do elemento mais rústico, simples, que evoca uma ideia de algo humilde, pobre, junto com o ouro, né? Que evoca aí esse elemento bastante ligado ao agir divino,
e que combina de maneira especial com o próprio exemplo de Jesus depois, né? Então é muito interessante e valioso, e a gente pode ver, né, no deserto, você vê aquela paisagem, você vê aquela árvore assim meio estranha, né, meio tortinha, você olha, opa, aqui está uma acácia. Isso é muito interessante, muito legal. Depois a gente pode até falar um pouquinho mais, né, Sael? Aí tem os pães da presença, isso é interessantíssimo, que no tabernáculo Deus faz questão de colocar pão, comida, né? Então, que representa justamente as 12 tribos de Israel e simbolizam aí os alimentos, o alimento espiritual, né? Que Deus concede para o seu povo. É muito esse sustento, esse cuidado que Deus tem com as coisas realmente pequenas, que parecem pequenas, mas que são muito importantes, que a gente precisa para viver, né? Para sobreviver. Então, Deus se preocupa com tudo isso. Aí vem o altar de incenso, é um altar pequenininho, né? Assim, ele é menor, que fica bem na frente da cortina, aquela aqui, né, que separa o lugar santo dos santos, né? E ele servia justamente para queimar um incenso, um cheirinho especial aí para Deus, né, simbolizando as orações. Olha que legal, que interessante, né? Como mostrando, parece que assim, o tabernáculo para mim, assim, é a forma que a gente tem que viver em relação a Deus, mas de uma maneira assim visível, né? Assim, parece que até de uma forma, vamos dizer, dramatizada, né? Porque a gente Teologia do Lego, né? é muito legal isso, né? Teologia do Lego, né? Espacial aí, concreto, para qualquer criança entender, né? Exatamente. E aí mostra essa oração que tem que estar ali né, sendo entregue para Deus. E aí o que o pessoal fala muito dessa questão do óleo da unção, que é um óleo especial que era usado, né, para ungir o sacerdote, né, os utensílios do tabernáculo, né, era uma maneira também, né, assim, dramatizada, mostrada realmente na prática, de como era separado para Deus, essa coisa de santificado, né, separado para Deus. Então, é o que eles usavam, era uma ferramenta usada para isso, né? Aí tem o altar do holocausto, né, que estava lá fora, né, um altar de bronze, onde eram feitos esses sacrifícios, né, o churrasquinho, a gordura queimando que era entregue, né, para Deus. E aí fora do tabernáculo, ele não era dentro, ele era quando você chegava, entrava, né, no pátio. Aí já tinha esse altar que é um pouquinho maior, né? Tanto é que precisava subir, assim, tinha uma rampinha para eu subir. E aí simboliza exatamente essa restauração desse relacionamento, dessa é, condição do ser humano poder chegar, né, diante de Deus, ou mais próximo de Deus, né, através do sacrifício. A gente vai ver isso com o sacrifício de Jesus, né, que se tornou o cordeiro, né, para poder fazer isso plenamente. E aí tem a bacia de bronze, né, que fica um pouquinho mais adiante, aí eram feito abluções, né, e é usada aí pelos sacerdotes, né, principalmente para fazer a purificação. Tanto é que essa é a coisa mais interessante que tem. Lá no deserto era feito dessa forma, mas depois a gente vai ver que tem os banhos rituais também, o banho inteiro, né? Não é só a mão, ou você não faz só a purificação, né? Mas assim, você tem o banho ritual que você entra numa espécie de piscina, né? Um lugar assim, não é tão grande, mas dá para entrar. Você entra por um lado, sai pelo outro, mostrando justamente essa questão. E isso também salvou muito. Você tem até uma mensagem, né, Sayão, falando de como isso salvou muita gente em momentos assim de peste, né, de pandemias aí passadas, né? E isso mostra muito essa questão da necessidade de purificação. Como nós somos pecadores, o ser humano é pecador,
ele precisa se purificar antes, né, de se achegar, aí, se aproximar de Deus, né? E aí a gente pode ver em miniatura aí o tabernáculo, né? O tabernáculo, tudo isso, né? A tenda, né? Tem o pátio, e aí tem o lugar santo, o santo santíssimo, o sumo sacerdote, que fazem parte disso. Aí no pátio tem a entrada, né? A portinha de entrada, os lados, né, que também eram feitos, né, todos feitos de tecido, e o altar de bronze e a bacia de bronze. E aí, no lugar santo, né, tinha as medidas e os materiais certinho, que era o candelabro, a mesa e o altar de incenso e o véu. E aí, aqui tem as medidas do tabernáculo, Sayão. Era pequenininho isso, né? Não era muito grande esse lugar. Então, essas medidas aí são as medidas, vamos dizer, como está demonstrado no gráfico, da tenda propriamente dita, né? O pátio como um todo era mais amplo, maior, né? Mas a tenda, que é chamada tenda do encontro ou tenda da congregação, ela tem essa medida que vocês podem ver, né? De 30 côvados por 10 por 10, ou seja, 4,5 metros, né? Sendo um retângulo, onde você tem uma divisão de 1/3 e 2/3, né? O lugar santo tinha 9 metros, né? Ou seja, 20 côvados por 4,5, e o lugar santíssimo era quadrado, 4,5 por 4,5, onde ficava lá a Arca da Aliança, né? Isso, a tenda, né, onde estavam as peças ou os utensílios sagrados e onde o sacerdote, e no caso do Santíssimo, só o sumo sacerdote, adentrava para fazer tudo aquilo que envolvia esses elementos ligados à relação cultica perante Deus. E aí tem o lugar santíssimo, né, a Arca da Aliança, o propiciatório, e o mais legal aí, né, que a gente já falou um pouquinho sobre isso, sobre a nuvem, né, e a coluna de fogo, que sempre acompanhavam, assim, era essa marca da presença, né. E eu fico imaginando que eu queria estar lá, sabia, assim, para ver como é que era, porque ele levantava, né, aí quando o povo estava preparado para partir, ele, né, ia partir. Era muito legal isso, né? É muito interessante como Deus mostra realmente para o seu povo: olha, eu estou aqui no meio de vocês, eu estou cuidando de vocês. Ele não só tirou, libertou o seu povo do meio, né, da escravidão do Egito, mas agora ele mostra realmente essa presença de uma maneira muito concreta, né? E às vezes a gente fica preocupado assim na nossa vida. Puxa, será que Deus está me ouvindo? Será que. Acho que a gente precisa estudar um pouquinho mais o tabernáculo, né? A gente precisa ler um pouquinho mais a Bíblia para a gente poder ver essa realidade tão concreta, tão visível, que é a presença de Deus e o cuidado de Deus nesses mínimos detalhes. Então, esse mesmo Deus, né, do Êxodo, esse mesmo Deus que cuidou assim, esteve lá com esse povo no deserto, é o mesmo Deus que nós temos. É o mesmo Deus que hoje age, ouve as nossas orações, cuida. A gente só não tem a nuvem invisível aqui, mas ele está aqui, né? Ele está cuidando da gente, né, Sayão? Com certeza. Então, o tabernáculo, Sayão deu assim um resumo inicial, mas é justamente isso. O tabernáculo mostra o que foi perdido no Éden, né? Era esse relacionamento, né, próximo. Então, Deus volta a habitar no meio do seu povo, né? Ele volta a andar junto com o ser humano, né? E essa presença que exige também, como a gente viu nas leis, nas orientações, instruções, e também a gente vai ver nas leis cerimoniais, como o Sayão falou,
exige essa purificação, a presença exigente de Deus, né? E aí o tabernáculo mostra também essa questão que é transitório, é algo que é passageiro, é algo que você a tenda, né, que é o acampamento que você faz e desfaz, e você vai se mudando e mostrando que não tem um lugar santo, que a gente fica muito preocupado com isso. Onde eu preciso, né? A mulher que fala lá com Jesus, e ela fala, uma samaritana, fala onde nós devemos. Ela está muito preocupada com o lugar em que se adora a Deus, né? E Jesus fala, não tem um lugar, não é isso. Mas Deus está procurando justamente adoradores verdadeiros, né? Que adorem em espírito e em verdade. E Cristo veio justamente fazer isso, tabernacular, viver no meio do seu povo, habitar no meio do seu povo, entre nós, né? E isso é um fato, o Emanuel, é o Deus conosco. Isso é bonito demais, né, Sayão? O que o tabernáculo pode nos ensinar mais, Sayão? Olha, Suzy, a coisa muito especial que envolve o tabernáculo está relacionado com o fato do mundo antigo em que as expressões de fé, expressões religiosas, elas sempre transitavam entre essa questão que envolvia a vida e a morte. E aí, o que acontece? Muita coisa que a gente via no ambiente, no universo pagão, era um tanto quanto estranho, né? Porque, na verdade, havia algumas coisas meio macabras, né? Sacrifícios humanos, as pessoas ligadas assim à morte de uma maneira meio assim complicada e até mesmo cruel, né? E ao mesmo tempo, quando havia o que a gente pode chamar de uma celebração da vida, o pessoal se perdia naqueles ritos de fertilidade, né? E aí, então, o que a Bíblia nos apresenta? Uma ideia de que Deus, que é um Deus que se aproxima de nós com uma aliança que pretende comunhão conosco e bênção, ele é o Deus da vida. E aí a gente tem uma conexão com a própria realidade da criação, né? Ou seja, Deus veio trazer shalom, né? Shalom no sentido de plenitude de vida, de modo que na lei, naquilo que envolve a relação com o tabernáculo, tudo aquilo que evocava a morte estava afastado do elemento cultico, né? Então, se a pessoa estava impura, por isso é tão importante se purificar com água, né? Tudo aquilo que envolvia essa relação, ela tinha que estar devidamente trabalhada e contornada. E como Deus é um Deus puro, perfeito e santo, também, diferentemente dos cultos, digamos assim, de fertilidade, que eram orgiásticos, que era uma celebração problemática da vida, né? Que, aliás, favoreciam até o surgimento de doenças e problemas a mais, e uma situação complicada, né, para a vida comunitária e familiar, tudo isso era deixado de lado. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas falam, mas não tinham sacrifícios? E como assim? Como é que Deus pede sacrifício? O que a gente entende aí? Nós temos 4 sacrifícios e uma oferta de apresentada que envolve vegetais, né? Então a gente tinha ali no tabernáculo, no altar dos holocaustos eram oferecido o que era chamado, né, o holocausto como uma dos sacrifícios apresentados, o sacrifício pelo pecado, o sacrifício pela culpa e o sacrifício de comunhão, né? E também a chamada oferta de cereal, que envolvia trigo ou cevada, né? E por que isso? Porque esse povo hebreu é um povo, nesse momento da história, nômade pastoril. Por que Deus pede uma ovelha, um cabrito, um novilho? Porque é isso que o povo tem. Eles só têm gado, eles estão no deserto, numa região árida. E para mostrar que, de fato, a coisa é séria, no sentido que o salário do pecado é a morte, né? Para mostrar que a ruptura com Deus e com o próximo coloca em xeque toda a vida,
Então, um animal era ali oferecido, né, em sacrifício, né? Eles estavam sempre sacrificando animal, porque eles comiam os animais, senão eles morreriam, né? E então eles ofereciam a Deus, comiam inclusive daquilo, porque isso fazia parte também desse ritual que trazia uma ideia de comunhão, né? Então a gente vê uma sabedoria muito grande no sentido de ensinar o que é santidade, o que é pecado, falha ética, quais são as relações e conexões que tem com a vida e com a morte, e toda essa construção tão importante no período do povo no deserto, na lei Pentateuco, tem todo um aspecto fundamental que depois acaba tendo um desdobramento da revelação bíblica para a pessoa de Cristo Jesus, conforme a teologia do livro de Hebreus, né? E é interessante, você mencionou aí, né, aquilo que está em João 1,14, né? O verbo se fez carne, a gente conhece a tradução, e habitou entre nós. Esse esqueneu do grego, né, literalmente ele tabernaculou, né, para fazer essa conexão, essa relação aí muito importante, né, com a questão do tabernáculo. Então, muita coisa valiosa, importante, significativa, né? Apenas lembrando isso, que depois a gente vai ter oportunidade de ver mais, né? Mas no começo aí desse trecho de Êxodo, você tem as orientações e os detalhamentos de como deve ser feito o tabernáculo. E depois você tem a execução, né? E aí como é que essa dinâmica se dá? A gente vai ter oportunidade mais para frente de ver isso, né? Mas não sei se a gente já não tem algumas perguntas aí do pessoal, algumas coisas Tem, saiu, interessantes. inclusive, tá ligado ao que você falou agora, olha que legal. A Carol pergunta: quando o povo saiu do Egito, levou muitos animais para os sacrifícios? Quando as leis foram dadas, eles já tinham grandes rebanhos? Porque eles reclamavam tanto de não ter carne para comer, saiu que era tão importante. O povo tinha rebanhos, claro, né? Inclusive o texto explicitamente diz que eles saem com os seus rebanhos, né? Agora, os rebanhos dos israelitas são preponderantemente o que a gente chama do gado menor, né? Em hebraico a gente chama de tson, né? Que envolve especialmente cabritos e ovelhas, né? Não tem picanha, assim, à vontade. Não tem, né, alguma coisa como churrasco à brasileira, porque o rebanho bovino é muito mais complicado de você, né, lidar com ele no deserto. Eles são certamente muito poucos, como até hoje, né? Quem visita Israel e o Oriente Médio, de modo geral, vê que quando você tem pastor de rebanho, eles estão basicamente com ovelhas e cabras, né? E então eles vão. Agora, os rebanhos, com certeza, em relação a toda a comunidade, não são suficientes para o pessoal ir na churrascaria todo dia, né? O Egito, né? O Egito é extraordinário. O Egito ele é a grande metrópole, né? É uma realidade da maior potência do mundo da época. Então, comparar, né, o tipo de sofisticação. O Egito, acharam há um tempo atrás um papiro egípcio falando das coisas que eles faziam no forno, né? E nesse papiro falavam de pães, doces, bolos. Tinha 53 tipos distintos nesse papiro, que é uma afirmação que o estudioso de Gênesis, o Klaus Westermann, apresenta no seu comentário. Então, você imagina, às vezes você vai numa padaria, hoje você não tem 53 tipos de pães, bolos e doces. Tá dando até fome aqui, hein? E lá você tem isso no Egito Antigo. Então, quer dizer, por isso que os israelitas reclamam não só de carne, né? Eles reclamam de falta de cebola, de alho poró, de pepino, de melão, porque você está numa condição diferenciada. Então, o que eles têm de carne e de variedade e de possibilidade, até mesmo de tempero,
está muito abaixo do padrão egípcio que eles tinham. Por isso eles dizem, olha, a gente queria estar lá para ir no fogo de chão do faraó. Né? Para quem tinha uma picanha, né? Eles não têm nada Diferente. parecido, né? É interessante o comentário da Larissa, aqui, falando. Só fechar um pouquinho o seu, Sayão, porque está dando reverberação. A Larissa fala sobre como a estrutura do tabernáculo, ela lembra muito os santuários shintoístas lá no Japão, né? É interessante porque, inclusive, você estava falando sobre isso, como a presença, talvez, de judeus lá, né? Você pode falar um pouquinho? Olha, Suzy, isso é muito interessante porque o que acontece? Né? O povo judeu é basicamente restrito ao contexto do Império Romano aí na época de Jesus, né? Mas nós temos uma grande dispersão judaica, né? Porque Jerusalém é destruída, né? E a gente sabe isso no ano 70, depois é destruída novamente no ano 135, e os judeus se espalham por diversos lugares, e eles vão para a região do Oriente. Então a gente sabe que os judeus vão chegar na Pérsia, a gente sabe que os judeus vão chegar na Índia, vão chegar em Mianmar, né? Esses dias eu estava em Israel, uns anos atrás, e eu encontrei um judeu religioso com todos os aparatos com o rosto oriental, né? Com toda a aparência. E aí eu fui conversar com ele e quem olhava diria, não, esse cara deve ser coreano, deve ser japonês, deve ser um brasileiro olhando diria, não, esse cara, o que ele está fazendo aqui no meio dos judeus? E aí conversei com ele e falei, não, eu sou judeu que veio da Índia, mas ele tinha aparência, de fato, de gente do Extremo Oriente. Né? Então a gente sabe que houve essa expansão. E também que tanto judeus como cristãos, nos tempos ainda do quinto e sexto século, chegaram à China. E aí o que acontece? Essa presença judaica muito certamente atravessou os caminhos, chegando aí até o ponto final da Rota da Seda. Então é muito possível que essa influência tenha chegado ao Japão. No Japão se fala de um clã chamado Hatha, se fala da presença desse clã na cidade de Nara, né? Você que tem família de origem coreana sabe, né? Aí de alguns elementos interessantes, né? Porque como é que fala Deus em coreano, Suzy? É, Nanim, um só. é um Assim, um Deus único, né? Deus único. E é a palavra original coreana, né? E então, assim, a gente sabe que elementos que estão presentes na cultura que chegou à China imperial, à Coreia, ao Japão, tem algumas similaridades com esses elementos judaicos. O curioso, a Larissa tem razão, é que o tabernáculo é muito parecido com o santuário shintoísta. O santuário shintoísta tem o mesmo formato, ele também tem um lugar que é o lugar santíssimo. Eu visitei um santuário shintoísta no Japão, achei interessante que o sacerdote ele olhava para a parte do lugar santíssimo e ele tinha como se fosse algo que é usado para aspergir, né? E ele fazia assim com a mão, né? Como quem está fazendo uma espécie de aspersão. Na porta, na entrada, tinha uma figura de 4 sacerdotes, ou pelo menos serviçais dos sacerdotes, carregando como se fosse uma arca. E no pátio externo você tem um lugar para lavar as mãos, né, para se purificar com água, que é chamado de temizuyá. E você tem também 2 cães, um de frente para o outro, né, que é chamado komaino, e a entrada é chamada de tori, né, que é uma espécie de porta de entrada. É muito semelhante. Então, é muito possível, né? Tem coisa que pode ser coincidência, tem coisa assim, mas é muito possível que tenha havido, de fato,
algum tipo de influência, de presença, de elemento de inspiração para chegar lá no Extremo Oriente. Por isso que quando o pessoal vê o evangelho crescendo na Ásia, né, com força, a gente vai ver que tem elementos na cultura que Deus deixou aí um testemunho, então tem conexões, apesar de que tem pessoas que exageram e vão longe demais com isso, tem algumas conexões interessantes aí entre elementos da cultura oriental, e no caso japonesa, com elementos judaicos que a gente não consegue levantar os detalhes da história, mas é muito seguro, na minha opinião, que essa relação existe. Isso é muito interessante, muito legal. Realmente a gente encontrar nas culturas, né, que nem da Coreia, então tentaram mudar o nome de Deus, tentaram trazer um nome feito, né? E não, ninguém se convertia, ninguém conseguia fazer os coreanos encontrarem esse Deus, né? Quando tiveram que sair, outro pessoal veio e falou, não, qual que era o Deus que está aqui? É tipo em Atos, né? O Deus desconhecido, né? Conhecido. Eles chegaram e falaram, olha, sabe esse Deus, o Hananim, o Deus único? Então, esse é o Deus que eu vim falar, né? Aí o pessoal começou a se converter. É muito interessante isso. Agora saiu, até a Simone pergunta, olha que interessante, né? A glória do Senhor, que a gente fala às vezes tanto dessa glória, né? Dessa glória, mas a glória do Senhor que enchia o tabernáculo era essa representação da nuvem ou era na arca? Como é que era isso? Então, a gente tem uma ideia de que quando o povo anda e ele se desloca, você tem a nuvem, né, que segue trazendo luz para os israelitas ao mesmo tempo em que os egípcios ficam na escuridão, né? Então há uma referência para mostrar para a gente que esse elemento tem uma supervisão divina que vem de cima, né, e está além do controle humano. Quando termina o tabernáculo completamente, você tem lá no capítulo 40 essa manifestação da glória de Deus de uma maneira especial. Nem sempre os detalhes da caminhada dos israelitas pelo deserto com os israelitas, com o tabernáculo, aparece sempre a ideia de nuvem em toda parte. Às vezes você vê mesmo a manifestação da glória, né? Mesmo no capítulo 40, né? E às vezes você tem essa manifestação da nuvem. Agora, de qualquer maneira, a gente tem a descrição, né? Saber como é que é isso, né? É um negócio difícil. A gente sabe que entre a realidade dessa presença divina, essa presença com fulgor, que traz uma ideia de brilho, que traz uma ideia de beleza, de fascínio e uma ideia de poder, né? Que está presente nessa manifestação da glória, às vezes presente numa realidade que envolve a nuvem. Deve ser maravilhoso, mas assim, a gente fica na vontade, assim, de conhecer isso. Mas eu também não queria morrer, né? Então, eu não vou fazer, não vou pedir muito isso, não. Agora, essa é muito importante, né? A gente lembrar, até para quando a gente faz o estudo da Bíblia, a gente vai ler o Novo Testamento e muita coisa, a base de muitas coisas, como a gente falou da questão de Jesus, a linguagem que é usada, né, do tabernacular, né, muitas coisas, em Hebreus, por exemplo, retoma muito essa questão, né, das leis e dos sacerdotes, né, enfim, é muito importante a gente, o que a gente está estudando aqui é a base, né, de tudo isso, né? Então, eu queria que você pudesse, a gente vai finalizar daqui a pouco, mas eu queria que você pudesse falar aí um pouquinho sobre essa questão da importância, né, de tudo isso, porque parece que é algo passado, são leis, são o tabernáculo, tudo isso, parece que é algo passado, mas se a gente não tem essa base, esse fundamento, a gente não consegue entender muita coisa, né, Céu? Então, Suzy, o que acontece, né? A gente precisa observar
que a Bíblia nos apresenta uma expressão com respeito a quem Deus é, como é que Deus age, seus atributos, elementos que dizem respeito à nossa relação com Ele. E em vez de fazer isso de uma maneira que seja complicado e abstrato, Deus nos mostra isso de uma maneira que uma criança pode entender, né? Aliás, isso é o grande segredo do povo judeu, né? As coisas que estão presentes na tradição judaica, elas se perpetuam porque uma criança consegue receber. Então, quando uma criança comemora a Páscoa comendo, né, na refeição do Pêssar, quando ela chega na época do Sucote, ela vai habitar em tendas, né? Você tem elementos que não são uma explicação afastada da vida. Aquilo tem pertinência concreta e que é, do ponto de vista didático e pedagógico, muito poderoso. E por isso, a Bíblia, o Antigo Testamento, é um livro de histórias que podem ser contadas, narrativas que qualquer criança vai se deliciar em ouvir, e tem uma série de elementos concretos que fazem parte da história da relação de Deus com o seu povo. E o tabernáculo, como eu disse, né, é a teologia do Lego, né? Você entende o que é sagrado, você entende o que é profano, você entende o que até o sacerdote, né, ele tem roupas, né, que o distingue do sujeito comum, ele funciona como esse indivíduo intermediário, né? Tem o sumo sacerdote, ele tem 8 itens de vestimentas específicas com significado em relação a Deus e a maneira como nós nos aproximamos de Deus. E todos esses elementos presentes ali, né, nesse espaço de 45 metros por 22,5, com o altar do holocausto, a bacia de bronze, com a tenda do encontro, com o lugar santo, o lugar santíssimo, com todos os itens, eles trazem significado que vai se desdobrar plenamente na concretização histórica da redenção na pessoa de Cristo Jesus. Então, por exemplo, você não vai entender o Evangelho de João. Jesus diz: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Essa luz está sendo evocada a partir da realidade da menorá. Jesus diz: Eu sou a água da vida. Ele vai dizer isso num contexto onde a água tem a ver com purificação, né? Jesus está presente nas festas judaicas no Evangelho de João. E no último dia da festa, Jesus diz: venham e bebam da água, né? Quem tiver sede, vem beber dessa água. E ele está falando de uma realidade que faz parte da festa dos tabernáculos que está na própria lei. E quando você lê o livro de Hebreus, você não entende nada se você não estudar Êxodo e Levítico. Na verdade, Hebreus é um comentário daquilo que você encontra, inclusive, especialmente capítulo 9, vai dizer quem Cristo é a partir do trabalho do sumo sacerdote no tabernáculo e no templo. Então, a verdade é o seguinte: sem estudar e entender bem o Antigo Testamento, particularmente é isso, a gente de fato não entende o Novo Testamento. Inclusive, Suzy, eu vejo às vezes gente literalmente viajando na maionese, lendo certos textos e fazendo conexões inadequadas, exatamente por falta desse entendimento e dessa base, que inclusive precisa ser bem estudada e colocada em prática a partir de uma teologia do próprio Novo Testamento. Senão a gente começa a querer ir para o deserto e fazer tabernáculo de novo, o que não é o caso. É isso aí, então, já que a gente sabe dessa importância, o que a gente tem que fazer é estudar, né? É entender aí. Ontem a gente falou, entender o Apocalipse não é o fim do mundo, né? Então a gente precisa aí entender cada coisa para poder conhecer também, entender melhor o Novo Testamento e tudo o que aconteceu, Jesus, por quê, né? Assim, a gente não acredita assim em algo, né, assim, abstrato, né? É um Deus
que veio morar no meio do seu povo, assim como a gente tem aprendido hoje, e tudo o que significa, né? Que Jesus veio fazer, tudo o que ele significa, isso é muito importante quando a gente entende isso. Eu acho que o entendimento disso faz a vida mudar mesmo, porque aquilo é tão profundo, tão poderoso, né? Isso traz essa transformação. Então fiquem ligados, compartilhem. Uma pessoa me perguntou, Sayão, como é que a gente, alguns estudos tão importantes têm tão pouco, né? Assim, interação. Então falta um pouquinho de compartilhamento. Quem acha bom aí, né? Compartilhar, porque muita gente está precisando ouvir, quer aprender, mas não tem onde encontrar. Então, vocês podem compartilhar e ajudando a gente a alcançar mais gente com o Evangelho e com esses estudos, né? Então é isso. Deus abençoe aí muito todo mundo e boa noite a todos. Muito obrigado a todos, Deus abençoe, e você se prepare aí, né? Leia aí o Êxodo, especialmente a parte final, prestando atenção, porque certamente a gente vai ter muito a aprender. Muito boa noite a todos, Deus abençoe e seja parceiro da IBNU, inscreva-se no canal e divulgue os nossos estudos para os seus contatos e amigos. Boa noite. Boa noite a todos.